Olá, estamos chegando até você com mais um programa Palavra de Esperança. Hoje é Dia das Mães, por isso, parabéns a todas as mães por esse gesto bonito de demonstrar que o coração é grande e sempre cabe mais um quando se ama. Também hoje, certamente, mães que já não estão mais entre nós vão ser lembradas com muito carinho, com muita emoção, pelas marcas de cuidado que deixaram em nossas vidas. Hoje é sexto domingo de Páscoa. Ainda respiramos as consequências da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para a história do cristianismo e de toda a humanidade. As palavras de hoje são do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Assim diz Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que essa promessa possa se realizar também em nossa vida, que Deus venha para bem junto de nós e possa fazer morada também em nosso coração. Por isso colocamos esse programa sob a bênção do Trino Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje agradecemos de maneira especial por teres colocado em nossa vida nossas mães. Agradecemos por todo o seu amor, por todo o seu carinho. Sabemos que elas não foram perfeitas, mas com os dons que tu destes, elas procuraram amar, demonstraram esse amor no cuidado e carinho para com seus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida que tu nos destes através de nossas mães. Pedimos que tu estejas conosco, fazendo morada em nossos corações, que cada uma de nós possa preservar a tua palavra, guardá-la com amor e carinho e praticá-la com vontade em nossa vida. Colocamos toda a nossa vida em tuas mãos, na certeza dos teus cuidados. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém.
faço a leitura do texto que serve de base para a mensagem, para a pregação de hoje. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, versículos 44 a 48. Lá está escrito assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram para que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos e irmãs em Cristo, estimados ouvintes do programa Palavra de Esperança. Conforme a lei mosaica de pureza e impureza, Pedro nunca deveria ter entrado na casa de Cornélio. Além de ser de outro povo, gentil e incircunciso, Cornélio era também centurião romano, militar de alta patente do Império Romano, corresponsável pela condenação e morte de Jesus Cristo. No entanto, as barreiras foram vencidas e ele entrou na casa cheia de gente impura, segundo a tradição judaica da época. Falou do Evangelho e batizou a todos. Era a primeira vez que, pública e oficialmente, um não-judeu incircunciso era recebido na comunidade cristã sem precisar antes cumprir qualquer exigência da lei judaica. Receber Cornélio e os seus amados na Igreja de Cristo pelo batismo foi uma mudança profunda de rumo nos primeiros anos do cristianismo. Mesmo com resistências, a história de Pedro e Cornélio marca a independência do cristianismo do judaísmo e abre as portas para que os demais povos e nações possam ouvir e participar da salvação em Cristo. O cristianismo deixa de ser uma seita judaica para ser uma religião do mundo. Mas como foi possível uma transformação tão profunda, tão grande como essa? Podemos dizer que foi obra do Espírito Santo, que preparou os dois lados. Em Cesareia, o centurião Cornélio, homem piedoso e temente a Deus, foi visitado por um anjo que lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então ele, Cornélio, enviou 2 dos seus empregados
e um soldado piedoso para a residência de Simão, o curtidor, em Jope, onde Pedro estava hospedado. Quase ao mesmo tempo, Pedro também teve uma visão. Viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Assim está escrito. E então ele ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Toda aquela carne impura, imunda, segundo a lei judaica, parecia mais um pesadelo para Pedro. Por isso ele respondeu: de modo nenhum, Senhor. Isso aconteceu 3 vezes, até que aquele objeto, parecido com um lençol, foi recolhido ao céu. Diz lá em Atos 10, versículo 16. Pedro havia ficado perplexo. Tentava entender o que aquela visão significava. Enquanto meditava, o Espírito lhe disse: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E partiram no dia seguinte de Jope a Cesareia, onde Cornélio o aguardava. Ele até havia convidado seus parentes e amigos íntimos para receber Pedro. Na chegada, Cornélio se jogou aos pés de Pedro, que o levantou e disse: ergue-te, que eu também sou homem, ser humano como tu. Havia muita gente reunida naquela casa. Pedro foi até meio indelicado quando disse: vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Atos 10, 28. Mas algo mudou a visão de Pedro depois que ouviu Cornélio relatar o que havia acontecido com ele. Era o mesmo Espírito que estava unindo os 2. Ele então não teve mais dúvidas e declarou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos 10, 34. Enquanto Pedro falava do Evangelho de Jesus Cristo para aquela gente, literalmente, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem estava acompanhando tudo aquilo ficou admirado. Gentios, ou seja, não judeus, estavam falando em línguas e agradecendo a Deus. Pelo texto, não se sabe com certeza se eram línguas estranhas, desconhecidas. Em todos os casos, fato é que a gratidão a Deus pela palavra recebida ecoou nas variadas línguas daquelas pessoas presentes. Com esse sinal, Pedro considerou descabido recusar o batismo com água para quem já recebeu o Espírito Santo. Por isso, ordenou que fossem batizados
em nome de Jesus Cristo, ordenou. Parece que alguns dos que o acompanhavam não estavam convencidos e concordando com aquele gesto. E tal gesto não passaria desapercebido pelos demais membros da igreja cristã. Ao retornar para Jerusalém, Pedro teve que se explicar e defender a sua atitude em Cesareia, na casa de Cornélio. Contou em detalhes tudo o que havia acontecido e concluiu: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo isso, muitos dos presentes apaziguaram os seus corações e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Mudanças profundas exigem experiências místicas profundas. Tanto Pedro quanto Cornélio tiveram visões em um sonho. Mesmo com dúvidas, os dois procuraram o sentido para o que estavam vendo e ouvindo em seus sonhos. Eles fizeram mais. Eles obedeceram à voz que os chamava para ultrapassar fronteiras culturais e religiosas. Já era hora de experimentar que para o Evangelho ninguém é desprezível. A missão de evangelizar é abrir-se para o outro e a outra, o diferente e a diferença. E não se limita à realização de discursos. Isso precisa acontecer na prática. Implica ainda a evangelização, quebrar barreiras, superar preconceitos, adotar uma atitude de inclusão e uma postura de acolhimento. E mais do que coexistir, é estar disposto a conviver, sentar-se à mesma mesa. Se Deus aceita aquela pessoa que o teme e pratica o que é justo entre as nações, quem sou eu para resistir à vontade de Deus? Se Deus mesmo não discrimina pessoas, quem sou eu para resistir a Deus? Que nossos corações sejam tão grandes quanto os corações de mães, onde sempre cabe mais um.
Vamos nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado que Tu não fazes acepção de pessoas, que todos que Te procuram em oração são também acolhidos e atendidos conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, como Teus filhos e Tuas filhas, acolhedores, acolhedoras. Que nós não resistamos ao amor que Tu nos ensinas e possamos nós, sem distinção, sem discriminação, acolher todas as pessoas que fazem o que é justo e são tementes a Ti. Te pedimos, Senhor, de maneira especial abençoa as mães. Muitas vezes imperfeitas, mas que demonstram à sua maneira o amor que sentem pelos seus filhos. Que esse coração grande, onde sempre cabe mais um, possa também ser um exemplo para nós, como pessoas, mas também como igreja. Nós te pedimos, Senhor, se Tu presente na vida de todas aquelas pessoas que perderam a esperança, que perderam o gosto pela vida, recobra a esperança e a alegria de viver. Sobretudo, conforta o coração daquelas pessoas que estão enlutadas e doentes. Que elas possam sentir a Tua presença, possam sentir o Teu socorro bem presente nas horas de tribulação nas suas vidas. Nós te pedimos, Senhor, também por toda a Tua igreja, aqui em nosso município, em nosso estado, em nosso país e no mundo. Que onde quer que haja um cristão, uma cristã, lá possa ser dado um bonito testemunho para a Tua honra e a Tua glória. Que a Tua palavra possa chegar e atingir o coração das pessoas, levar ao arrependimento e a uma vida de fé, de amor e de esperança. Isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Palavra de Esperança. Desejo a você um abençoado domingo, especialmente para as mães, que possam ser bem acolhidas, não só hoje, mas todos os dias é dia das mães, porque todos os dias elas se preocupam com a gente. Desejo também que a semana que começa seja abençoada para você e para os seus amados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.